Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde, de novo, as atenções estiveram voltadas para os dados da inflação, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e onde ainda continuamos a ouvir várias intervenções verbais, vários comentários de governadores, tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu. No Banco Central Europeu foram os últimos comentários nos primeiros dias da semana, antes de começar o período de silêncio anterior à reunião do Banco Central Europeu, e onde, uma vez mais, tivemos um uníssono de vozes relativamente a um corte de taxa de juros, a um possível corte de taxa de juros já nesta semana no Banco Central Europeu, mas que mantiveram bem aberta e bem acesa a discussão de para depois, o que vai acontecer depois deste primeiro corte, quando é que vamos ter mais cortes e qual será, quantos cortes acabaremos por nós ter no Banco Central Europeu até ao final deste ano. Já na Reserva Federal, a narrativa de taxas altas por mais tempo continuou a ser mais proferida esta semana. Kashkari disse mesmo que não acreditava que nenhum dos membros tivesse alguma vez colocado completamente de fora a ideia de uma subida de taxa de juros, caso isso for necessário, embora não seja esse, digamos, a linha base de nenhum deles, que acreditam que o nível restritivo de taxas de juros nos Estados Unidos será suficiente para levar a inflação para a tal meta do Fed dos tais 2%. Mas, de facto, foram os dados macroeconómicos esta semana que mais atraíram a atenção dos mercados financeiros. Na zona euro tivemos o índice de preços do consumidor, que foram sendo, digamos, divulgados na Alemanha, em Espanha, em França, e depois o agregado da zona euro, que veio com uma subida dos 2,4% para os 2,6% na inflação anual. A inflação subjacente a subir 2,7% para 2,9%, ligeiramente acima daquilo que era esperado. O mercado esperaria à volta dos 2,8%, e com os preços a nível mensal a caírem de 0,6% do aumento anterior, de abril, para em maio terem mostrado um aumento de 0,2%. Ainda assim, ligeiramente acima do esperado, dos tais 0,1%. Já nos Estados Unidos, começámos o primeiro grande dado foi a revisão do crescimento económico nos Estados Unidos, do PIB do primeiro trimestre, que foi revista em baixa, tal como os mercados já esperavam, de 1,6% para 1,3%, em linha relativamente com aquilo que o mercado esperava. O Core PCE Price Index, já contrariamente ao índice de preços do consumidor na Europa, mostrou alguma divergência, e desta vez divergência no sentido oposto, ou seja, enquanto na Europa vimos uma aceleração, um pouco de aceleração na inflação, aqui a medida preferida do Fed dá uma desaceleração dessa mesma inflação. Os preços a nível mensal aumentaram 0,2%, caindo dos 0,3% do mês anterior, e do esperado pelos mercados, que estava também em 0,3%, mantendo a medida anual deste Core PCE Price Index nos 2,8%. Tudo isto acabou por dar algum suporte às yields obrigacionistas, que terminaram uma vez mais em alta, apesar de recuar nos últimos momentos. Os mercados acionistas durante esta semana acabaram por ter perdas, ou seja, assistimos a uma semana de perdas no mercado acionista. Na Ásia, o Hang Seng caiu aqui à volta um pouco menos de 3%. Na Europa as perdas andaram à volta de 1%, temos aqui o DAX a cair 1,12%, e o Dow Jones nos Estados Unidos perdeu cerca de 1%, que foi, digamos, o índice que representa, digamos, a média do que se passou nos principais índices de Wall Street nesta semana que passou. Mas esta semana também acabámos o mês de maio. E portanto temos aqui assim um balanço desse mesmo mês, balanço esse em termos acionistas, em termos de mercados acionistas, foi positivo, de uma forma geral positivo, diria eu, já que na Ásia o mercado saiu um pouco misto entre ganhos e perdas. Temos aqui assim o Nikkei a representar a Ásia, ganhou
com um ganho marginal à volta de 0,7%. O Eurostoxx, aqui o Eurostoxx 50 ganha um pouco menos de 2% e foi basicamente também essa a média na Europa durante este mês, aliás, durante o mês passado de maio, e nos Estados Unidos foram as praças que mais ganharam, e temos aqui assim o SP500 a mostrar um ganho de 4,2%. Se tivéssemos o Nasdaq, teríamos um pouco acima dos tais 4%. Por cá, no nosso PSI 20, em termos mensais, o PSI 20 ganhou um pouco mais de 3%. Em termos semanais, tivemos também aqui assim uma semana negativa, não tão negativa como os outros pares. Na Europa terminou a perder cerca de 0,5%, um pouco menos de 0,5%, isto ajudado por um BCP que ganhou esta semana um pouco acima de 2%, mas pressionado por uma REN que terminou a perder à volta dos 5,5%. No mercado cambial, em termos semanais, tivemos ganhos do franco suíço e perdas do peso mexicano, do rand sul-africano e do iene. Curiosamente, peso mexicano e rand sul-africano na África do Sul com eleições já terminadas e com o México com eleições durante este fim de semana. Se formos para nível mensal, as nórdicas foram os que ganharam e o iene foi o que perdeu. Neste gráfico que eu trago aqui, vemos de facto os pares que mais se afastaram, e temos aqui o dólar México, que foi o par que se mais afastou em termos de perdas do peso mexicano, com uma perda de cerca de 2% face ao dólar. Já no dólar suíço foi o que também teve, o franco suíço foi o que teve um maior ganho, e durante esta semana registrou cerca de 1,4, 1,5% de ganhos face ao dólar. Relativamente ao euro-dólar, ele terminou praticamente inalterado aos níveis de abertura, entre 1,0845 e 1,0850, sendo que durante esta semana ele foi ligeiramente abaixo de 1,08 e ficou em máximos ligeiramente abaixo de 1,09. Portanto, de uma forma geral, 1,08, 1,09 continua a ser a área global que o euro-dólar se tem mantido a negociar. Relativamente ao mês, a todo o mês, trago aqui os pares que mais se afastaram num e noutro sentido, e aí que se afastaram curiosamente praticamente o mesmo, ou seja, 13,5%, sendo que o euro-iene a negociar em alta, com o iene a perder os tais 13,5%, cerca de 13,5% face ao euro no mês de maio, e a coroa norueguesa com o dólar NOK a perder cerca de também 13,5%, representando um ganho de 3,5% na coroa norueguesa face ao dólar. No mercado de commodities, esta semana foi uma semana bastante ligeira, diria eu. O ouro terminou praticamente inalterado face aos níveis de abertura, e o petróleo teve uma perda bastante mais modesta do que aquilo que nos tem habituado nas últimas semanas, caindo um pouco menos de 1%. A nível mensal, a situação já é um pouco diferente. O petróleo perdeu durante o mês de maio bem mais de 2%. Temos aqui o WTI, se tivéssemos o Brent, ele ainda seria à volta dos 3%. Já o ouro ganhou entre abertura e fecho cerca de 1,5%, no entanto recuando de um máximo que acabou por fazer este mês, acima dos 2.450 dólares por onça de ouro. A semana que vai começar é uma semana que obviamente os olhos e os ouvidos estarão todos colocados quase nos bancos centrais, em especial no Banco Central Europeu, mas também se divide essa mesma atenção pelos muitos dados e importantes dados que vamos ter, principalmente nos Estados Unidos. Já não vamos ter, digamos, qualquer comentário sobre política monetária ou sobre perspectiva económica por parte dos membros nem do Banco Central Europeu, que já tinham iniciado anteriormente o seu período de silêncio, nem pelos membros da Reserva Federal, que estão esta semana
em período de silêncio para a semana seguinte, para a reunião da Reserva Federal na próxima semana. Relativamente aos dados económicos que vamos aqui ter esta semana, são muitos e variados. Vamos começar pelos non-farm payrolls, ou melhor, a semana acaba com os non-farm payrolls, mas é aqui que o mercado mais está a olhar. No mês passado caiu para baixo dos 200 mil novos postos de trabalho, o que já um mínimo deste ano, de todo este ano de 2024. O mercado nesta semana está à espera que caia, fique ligeiramente aos mesmos níveis, mas ainda assim caia um pouco mais para os 185 mil aproximadamente. A taxa de desemprego deverá manter-se nos 3,9%, com o crescimento salarial a aumentar um pouco, ou pelo menos as perspectivas são essas, que aumenta um pouco dos 0,2% do mês passado para os tais 0,3%. Mas também vamos ter dados da atividade económica que não menos importantes, como os do ISM, que já vimos que tiveram algum impacto, ou bastante impacto no mercado nos últimos meses. Depois de ter voltado para terreno negativo, o mercado está à espera que os non-farm payrolls os ISMs manufatureiros recuperem um pouco, recuperem dos 49,2 para os 49,8, ficando ainda em contração, mas com os números dos serviços a ficarem passarem para terreno de expansão ao subir de 49,4 para 51. Vamos ter também as vagas de emprego que caíram o mês passado e provavelmente este mês vão mostrar uma nova queda, desta vez dos 8,49 milhões para 8,40 milhões de vagas de emprego. Mas, de facto, depois de todos estes números, ou com todos estes números, o mercado vai estar bastante mais atento para as reuniões do Banco Central Europeu e do Banco do Canadá. No Banco do Canadá são dois bancos que, em princípio, o mercado está à espera que cortem taxas de juros, tanto um como o outro. O Banco do Canadá, as opiniões sobre o Banco do Canadá dividem-se mais do que o Banco Central Europeu, ainda assim a maioria aponta para um corte de 25 pontos base, ou seja, de reduzir a sua taxa de juros dos 5 para os 4,75. Já no Banco Central Europeu, qualquer coisa que não seja um corte de 25 pontos vai ser uma surpresa bastante grande nos mercados. Não é isso minimamente se vai esperar, essa tal surpresa, e portanto o mercado está à espera que o Banco Central Europeu reduza as suas taxas de 4,5%, taxa de depósito, taxa de empréstimo, para 3,75% a 4,25%. Obviamente que o mercado estará bastante mais à espera e bastante mais atento ao que se vai passar logo a seguir, ou seja, à conferência de imprensa de Christine Lagarde, em que aí vamos tentar ver, além das projeções que vão haver, as projeções económicas dos especialistas do Banco Central Europeu que vão ser mostradas durante esta reunião, também vamos estar bastante atentos às palavras de Christine Lagarde, poderá de alguma forma adiantar apontar, dar alguma forward guidance, dar alguma orientação futura sobre para onde é que vão as taxas no prazo mais curto, ou seja, se vão mostrar já a apontar um novo corte já para julho, se esse corte será para setembro ou se deixarão tudo aberto e provavelmente vai manter a mesma mantra, ou seja, que o Banco Central Europeu está dependente de dados e conforme os dados que vão sendo lançados, assim poderá haver ou não mais cortes durante este ano de 2024. Bom, para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!